Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de plano cartesiano envolvendo geometria plana, a área do quadrado, a diagonal do quadrado, o perímetro do quadrado. É a questão número 21 da prova de matemática da Polícia Militar de Santa Catarina de 2008. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e também não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Os pontos A, abre parênteses, 1, 3, fecha parênteses, e C, abre parênteses, 6, menos 2, fecha parênteses, quando representados num plano cartesiano, determinam as extremidades da diagonal de um quadrado. Abre parênteses, a escala utilizada está em centímetros, fecha parênteses. A alternativa correta é... E aqui, pessoal, eu tenho as alternativas. Bom, eu já deixei aqui pronta uma figura do plano cartesiano. Pessoal, eu recomendo sempre que der e tiver um espaço aí na folha, fazer uma ilustração do enunciado, porque isso ajuda muito na compreensão e na resolução da questão. Então vamos lá. Está dizendo que os pontos A, 1, 3 e C, 6, menos 2, quando representados num plano cartesiano, determinam as extremidades da diagonal de um quadrado. A escala utilizada está em centímetros. Então vamos representar aqui estes pontos, pessoal. O ponto A, 1, 3. Pessoal, sempre que nós estamos descrevendo pontos ou coordenadas, primeiro eu começo colocando o eixo X e depois o eixo Y. Então aqui eu vou ter o ponto A, onde primeiro eu vou colocar o eixo X e depois o eixo Y. Então, o ponto A está em 1 e 3, ou seja, 1 no eixo X, que aqui é o meu eixo das abscissas. Então, eu tenho aqui 1 e 3 no eixo Y. Então, aqui eu tenho o eixo Y das ordenadas e o ponto A está aqui em 3. Então, este ponto aqui é o ponto A, 1 no eixo X, 3 no eixo Y. E agora o ponto C, que é 6 menos 2. Então, novamente aqui, o ponto C. Primeiro eu vou começar colocando o eixo X, depois o eixo Y. Então, o ponto C ele está em 6. 6 aqui no eixo X. E menos 2 no eixo Y. Então, aqui, menos 2 no eixo Y. O ponto C é este ponto aqui. E o enunciado está dizendo, pessoal, que quando representados num plano cartesiano, eles determinam as extremidades da diagonal de um quadrado. Então, pessoal, estes pontos eles são as extremidades de uma diagonal de um quadrado. Então, vamos fazer aqui esta diagonal. Agora, pessoal, vamos representar o quadrado. Observe que aqui eu tenho dois pontos, que são as extremidades da diagonal de um quadrado, e eu preciso representar ainda mais dois pontos para formar este quadrado, pessoal. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o ponto A, o próximo ponto, vamos chamar ele aqui de B. O ponto B, ele vai ser aqui, pessoal, mais ou menos aqui. O ponto B, eu começo representando o eixo X, depois o eixo Y, e o ponto B no eixo X ele está em 6, e no eixo Y ele está aqui em 3. Então este aqui é o ponto B. Eu vou ter outro ponto, vamos chamar este outro ponto de ponto D. O ponto D, pessoal, ele vai ser aqui, onde eu começo primeiro representando o eixo X, depois o eixo Y. Então, o ponto D no eixo X ele está em 1.
E no eixo y ele está aqui em menos 2. Este é o ponto D. E observe, pessoal, que estes 4 pontos A, B, C, D, eles formam um quadrado, onde os pontos A e C são as extremidades de uma diagonal deste quadrado, pessoal. Bom, agora, as alternativas, elas falam sobre a área do quadrado, elas falam sobre a diagonal do quadrado e sobre o perímetro do quadrado. Então vamos descobrir estes valores. Para isso, pessoal, eu preciso descobrir o lado deste quadrado. Então, observe aqui, pessoal. De 1 até 6, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Isso significa que este lado do quadrado, pessoal, ele mede 5 centímetros, já que o enunciado está dizendo que a escala utilizada está em centímetros. Então, este lado é 5 centímetros. De 3 até menos 2, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Este lado do quadrado também mede aqui 5 centímetros, pessoal. Então, agora que eu descobri os lados do quadrado, eu tenho condições de saber os valores da área, da diagonal e do perímetro deste quadrado. Vamos fazer aqui começando com a área. A área de um quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então, a área será igual ao lado. Ele mede 5 centímetros, então é 5 ao quadrado. A área é igual a 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5, que é 25 centímetros quadrados. A área deste quadrado, 25 centímetros quadrados. Agora, pessoal, vamos fazer a diagonal do quadrado. A diagonal de um quadrado é igual ao lado raiz de 2. Então, a diagonal será igual ao lado, mede 5 centímetros, então 5 raiz de 2 centímetros. Por último aqui, pessoal, o perímetro. O perímetro de um quadrado, ele é igual à soma de todos os lados. O perímetro de uma figura plana é a soma de todos os lados dessa figura plana. E como eu sei que este lado mede 5 centímetros, este lado também mede 5 centímetros, este lado também vai medir 5 centímetros e este também vai medir 5 centímetros. O quadrado ele tem 4 lados, então vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5. O perímetro deste quadrado é igual a 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20 centímetros é o perímetro. Agora, pessoal, que eu sei a área deste quadrado, eu sei a diagonal deste quadrado e eu sei o perímetro deste quadrado, vamos aqui analisar as alternativas e descobrir a alternativa correta. Alternativa A. O quadrado em questão possui área igual a 25 centímetros quadrados. Bom, pessoal, eu descobri que a área é 25 centímetros quadrados, então sim, o quadrado em questão possui uma área de 25 centímetros quadrados. A alternativa A, ela pode ser. Vamos aqui, pessoal, só para ter certeza, analisar as outras alternativas. Alternativa B, a diagonal determinada pelos pontos A e B mede 5 centímetros. Pessoal, observe que o enunciado ele fala somente na diagonal A e C, que os pontos A e C formam as extremidades de uma diagonal de um quadrado. Observe que os pontos A e o que eu chamei de B, eles não formam uma diagonal, eles são um dos lados do quadrado, portanto, a alternativa B, ela não pode ser. Vamos analisar aqui a alternativa C. O perímetro do quadrado mede 20 raiz de 2 centímetros. Bom, pessoal, eu descobri que o perímetro ele mede somente 20 centímetros, não 20 raiz de 2. Portanto, a alternativa C, ela também não pode ser. Vamos aqui analisar a alternativa D. O quadrado em questão possui área igual a 36 centímetros quadrados. Não, pessoal, eu já descobri que a área é 25 centímetros quadrados e não 36 centímetros quadrados, então a alternativa D também não pode ser. Portanto,
Portanto, pessoal, a alternativa correta é a alternativa A. O quadrado em questão possui área igual a 25 centímetros quadrados. Pessoal, essa questão trata-se de uma questão de plano cartesiano, onde eu utilizei aqui a área do quadrado, diagonal do quadrado e o perímetro do quadrado. Essa foi a questão.